Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC mais um especial de fim de ano do Cruzando as Conversas. O nosso programa analisa os acontecimentos mais importantes, sempre com o olhar, a análise dos nossos convidados aqui no estúdio e também através de videoconferência. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa pelas redes sociais. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E também através do podcast, que você encontra no Spotify e no Google Podcasts. Além do nosso site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts e acesse o nosso programa na íntegra. Faça o download no seu smartphone, nos escute offline quantas vezes você quiser e quando você quiser. Nós estamos fazendo uma série de análises sobre o ano 2021 e sobre o retrospecto deste ano de 2020, que já vai tarde. No programa de hoje nós temos as presenças do vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, e também do economista Mário de Lima. Vamos falar um pouco aí sobre a prefeitura, sobre as perspectivas políticas e econômicas da capital. Vou começar dando as boas-vindas ao vice-prefeito Gustavo Paim. Paim, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo de volta aqui no nosso programa. Boa noite, Macalossi, um prazer estar aqui participando do teu programa, junto com o Mário. Realmente, estava falando fora do ar, mas faço questão de registrar no ar. Parabéns à RDC TV, ao Márcio, a toda a equipe, a ti, Macalossi, por ter realmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um debate sobre aspectos importantes, sobre a política, sobre acontecimentos, sobre questões relevantes do nosso cotidiano local. Como faz falta programa de análise local, realmente. Política, econômica, enfim, da realidade que a gente vive. E aí, quando tu faz uma análise sobre o ano de 2020, eu confesso que sou um sujeito que nunca gostei de retrospectiva. Eu nunca assisti aquele programa que as emissoras de televisão no final do ano fazem retrospectiva, que é algo que fica muito... Tu lembra de coisas, vai voltando, sempre tem a parte do obituário, sempre tem aquilo. Nunca foi algo que eu gostei. Agora, tu imagina uma retrospectiva do ano de 2020. Esse programa tem que levar pelo menos um mês. Só tristeza e tragédia. Tem que levar pelo menos um mês e tem que ser com um lenço do lado e todas as dificuldades. Eu estava vendo uma brincadeira que fizeram, mas peço desculpa, final de ano a gente tem que descontrair um pouco, mas uma brincadeira que no dia 31 de dezembro, à meia-noite, às 11h59, o sujeito de 2020 tem que gritar, não sei quem assistiu o desenho, o filme, aquele, Jumanji. Tem que sair, senão vai ficar preso no ano de 2020. Vem o Robin Williams em cima de um rinoceronte, saído do meio de uma lareira. Tem que gritar para ir para 2021, porque ficar em 2020 não dá mesmo. Não dá. Obrigado pela presença aqui, Paim, sempre um prazer recebê-lo. E também quem está aqui, o nosso parceiro querido Mário de Lima, economista. Mário, bem-vindo, boa noite. Bom dia, Macalossi. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, vice-prefeito Paim. É uma honra aqui poder participar dessa importante discussão que é a economia e as finanças públicas de Porto Alegre. Nós estamos passando por um processo muito complicado, tanto na economia brasileira quanto na economia local, justamente por um processo histórico e também devido ao aprofundamento pela pandemia. Então, uma discussão como essa é muito relevante porque também passa pela política, pela política que às vezes atrapalha e às vezes também, muito pouco no Brasil, facilita o processo de desenvolvimento econômico a partir do empreendedorismo e do setor privado. Então, é uma honra e um prazer para mim poder estar aqui participando com vocês. O programa de hoje vai tentar equilibrar aí uma visão política da situação da capital e também uma visão econômica. As duas coisas se confundem, Eu vou começar perguntando para vocês qual que vocês veem como o maior desafio
para a cidade, para a capital do estado, para o início do ano de 2021? Paim, tu que está saindo da administração, sei que afastado basicamente de muitas das funções que seriam de um vice pela situação com o prefeito, mas de qualquer forma é uma pessoa que vivenciou aí a administração da capital ao longo desses 4 anos. O que tu vê como prioridade agora que o Melo assume a prefeitura a partir do dia 1º? Primeiro, muito orgulho, muita honra de ainda ser, mas enfim, de ter cumprido o mandato como vice-prefeito. Eu, que nasci em Porto Alegre há 43 anos, tenho muito orgulho de ter sido vice-prefeito de Porto Alegre e de poder participar, num primeiro momento, mais ativamente, e o que fez realmente muitas questões que vão marcar a minha vida, de ter participado, de ter ajudado, de ter construído. E aí a gente vai ter inúmeros exemplos, realmente acompanhar o dia a dia da entrega do trecho 1 da Orla, de ver aquela ação social que teve no Gigantinho com o Grêmio e Inter no dia mais frio do ano, de realmente poder participar das assembleias do AP ou estar junto às comunidades, nos temporais, nas dificuldades, nos alagamentos, para ouvir e conhecer as diferentes realidades de Porto Alegre. Isso muito me orgulho. Claro que gostaria de poder ter feito muito mais, especialmente agora na reta final, que questões políticas absolutamente equivocadas, que, de novo, pouco interessa ao cidadão o que acontece dentro da administração pública. Sim. O que o cidadão quer é a prestação de serviço, é ser atendido, é realmente que os gestores façam o papel que eles têm. Então, isso... Se o prefeito e o vice brigam, mas a pessoa tem atendimento no posto de saúde, literalmente dane-se o prefeito e o vice. Mas igual isso não precisaria, isso não deveria acontecer. Claro, não deveria. Porque o interesse público teria que estar muito acima disso. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, quando a gente vai entrar um pouco em aspecto de finanças, aí o Mário vai poder analisar melhor, a gente também tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente está num período muito atípico, Macalossi. Então, é um período em que, por exemplo, o que veio de investimento e de recursos para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul nesse período, em função da pandemia, em função de auxílio emergencial, em função de saúde, em função de compensação das perdas de ICMS e de ISS, esse recurso é um recurso extraordinário. Então, esse recurso ele não vem no início do ano que vem, provavelmente. E como é que vai estar a economia, que hoje está muito combalida, estou pensando em Porto Alegre, está muito combalida, mas que eventuais dificuldades de arrecadação são compensadas por recursos extraordinários que aparecem. Se for analisar, o Mário vai poder ver melhor, mas o primeiro semestre, ali até julho, eu acho que o único mês em que a receita de Porto Alegre foi inferior à que de 2019 foi o mês de maio. Março, abril, junho, julho foi superior em 2020 do que em 2019. Mesmo aquele trimestre do horror lá. Mesmo trimestre do horror, mesmo com as dificuldades financeiras, porque, de novo, vem muito... Daqui a pouco, a folha em dia do governo do estado do Rio Grande do Sul tem muito a ver com isso também. E isso gera uma dificuldade para o início do ano. Que a gente, claro, também tem uma vantagem de início de ano, que é a questão de IPTU, que é a questão do IPVA, que é a questão que os momentos que a administração pública mais consegue equilibrar suas finanças de início do ano. O final do ano é sempre mais difícil. Agora, o final do ano de 2020, ele tem que ser analisado com as reservas de um semestre, de um ano muito atípico, em razão da pandemia. E esse talvez seja o grande desafio de uma análise equilibrada de finanças. E talvez o prefeito Sebastião Melo tenha sido inteligente na campanha ao não prometer a revogação imediata da legislação tributária aprovada durante o governo Marquesan relativa ao IPTU, dando um fôlego para ele no ano de 2021, o que vai ser modificado ao longo do ano para 2022. Agora já passou o período eleitoral, primeiro por uma responsabilidade. Não, foi correto. Foi correto. Claro, mas quando a gente fala em matéria tributária, a gente vai ter sempre a discussão da noventena. Então a gente vai ter a discussão da noventena. E a mudança que fosse feita agora valeria para 21 ou não? Essa discussão jurídica existiria. Então, esse é o primeiro, uma responsabilidade jurídica muito clara de quem entende do assunto. E segundo, tu vai assumir e tu vai ter a possibilidade de fazer um estudo, uma análise, e aí com o período, porque ela tem o princípio da anualidade, só vai valer para o ano seguinte, tu vai conseguir fazer algo responsável. E acho que é isso, o gestor tem esse dever de responsabilidade, mais do que falar algo pensando no resultado eleitoral, é realmente no resultado das pessoas. Porque na época da campanha, a ex-candidata Manuela Dávila, ela prometeu a suspensão imediata, inclusive se utilizando o governo Marquesan para tanto. E eu sempre duvidei da possibilidade de ser feito do ponto de vista jurídico e político. Quer dizer, a transição foi muito curta, né, Paim? Foi um mês de transição. Tivesse um período maior de transição, por exemplo, nós tivemos situações em que governadores em fim de mandato
enviaram projetos de governadores que estavam por assumir, como foi o caso daquela votação relativa a tributos durante o governo Rigoto, fim do governo Rigoto, mas já era um pedido da governo Ieda, que foi rejeitado, diga-se de passagem. E depois ela teve que fazer política fiscal sem aumento de tributo. Se tu for olhar, foi positivo. Esse já entra como um avanço. Eu diria que assim, ó, quem ganha a eleição dá o tom. E o prefeito Melo, o vice-prefeito Ricardo, tem dado um tom muito altivo numa transição em Porto Alegre, e isso é importante, porque se nós formos lembrar em 2016, lembra a briga da largada do IPTU, do Marquesan com Fortunati? Lembro. Porque, de novo, ali teve toda uma questão de uma discussão política já num período de transição, e, de novo, quem sofre é o cidadão com isso. Então, deu para ver que nessa condução do Melo e do Ricardo tem esse tom, esse aspecto altivo de fazer uma transição que não está sendo politizada, que está sendo discutida tecnicamente, porque o que importa é a vida do cidadão, realmente. Até essa discussão de daqui a pouco ter alguma continuidade, especialmente aspecto de saúde. A gente está no meio de uma pandemia, transições abruptas podem gerar problema. Quer dizer, até nesse ponto a gente vê um equilíbrio e um bom senso, e isso para mim já é um belíssimo caminho para o futuro de Porto Alegre. Doutor Mário de Lima, sua impressão em relação ao início de 2021, qual que é o grande desafio para a administração pública municipal de Porto Alegre? Eu acho que são quatro principais problemas assim que o novo prefeito de Porto Alegre vai ter que enfrentar, né? O novo prefeito como gestor e a cidade como local onde esses problemas estão ocorrendo. O primeiro é o previdenciário, né? A nossa previdência esse ano vai chegar a um custo de 1,3 bilhões, né, podendo ser superior, né, no próximo ano, podendo chegar até 1,5 bilhão. Né? A depressão das receitas tributárias, justamente porque as receitas tributárias elas dependem da atividade econômica no setor privado, né? E de investimentos na área pública. Como os investimentos na área pública têm se reduzido desde lá do grande déficit realizado pela Dilma Rousseff no Brasil, né? Então nós temos um problema de investimentos públicos. E ao mesmo tempo o nosso PIB tem se reduzido ao longo do tempo, né? E o PIB para esse ano, uma previsão do Banco Central dessa semana é de menos 4,5%, enquanto do FMI em torno de 5,8% de queda do PIB. Então, nós não podemos esperar muito do crescimento econômico, logo nós não podemos esperar muito da arrecadação tributária. Então, nós temos uma depressão teremos uma depressão nas receitas tributárias. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma elevação das despesas públicas justamente pela pandemia, porque é muito difícil nós cortarmos uma despesa quando ela é criada, né? Então, por exemplo, nós tivemos algumas despesas que foram incrementadas na área de saúde, que dificilmente elas serão reduzidas, né? Então, esse é um terceiro aspecto. E um aspecto que é muito relevante, mas a gente viu muito pouco ser discutido durante a campanha, é o incremento no Fundeb, né? O Fundeb o Fundeb de Porto Alegre, a nova emenda constitucional do Fundeb vai fazer com que Porto Alegre realize um incremento de 300 milhões a mais em despesas de educação. Só que não tem da onde tirar esses 300 milhões, senão daquelas outras áreas da Prefeitura de Porto Alegre. Você vai ser obrigado a fazer um investimento, um aporte na área. Um aporte de 300 milhões. Por quê? Só que sem receber recursos a mais. Sem receber recursos a mais. É a lógica das finanças públicas brasileiras. Você aumenta, né? Tem dois pontos aqui da análise do Mário que merecem. Primeiro, a questão previdenciária. O que se vê para o próximo mandato, 4 anos, segundo a AIAMUS, auditores fiscais da Prefeitura, 5 bilhões 950 milhões de reais de déficit. 6 bilhões de reais de déficit. Um ano orçamentário de Porto Alegre, a gente tem um orçamento de 8 bi e pouco, mas efetivado nunca foi superior a 7. Então está falando quase um ano inteiro dos 4 anos de orçamento de déficit previdenciário. E outra questão é essa do Fundeb, porque foi retirada a possibilidade do percentual de educação ser utilizado com inativos. E isso fez, inclusive, que o orçamento para 2021 fosse devolvido pela Câmara ao Executivo, porque não tinha previsão dos 25% da educação, porque tinha a previsão dos inativos. O orçamento inicial, tentava, né, uma transição, mas não é possível uma transição, porque Porto Alegre, segundo, né, os técnicos, pode retirar esses recursos para o pagamento. Obviamente que isso vai impactar. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Os técnicos do Tribunal de Contas, né? Se quiser, pode tirar até 400, mas vai tirar da onde? Esse é o grande desafio. Talvez seja um dos grandes desafios que vai ter a administração agora em geral, porque isso foi uma decisão, hoje é nacional, que o Fundeb não pode ser utilizado para inativos.
muitos utilizavam, Porto Alegre é um exemplo muito clássico disso, embora tivesse interpretações diferentes do governo federal e do Tribunal de Contas ao longo do tempo. Essa discussão ela é histórica, só que hoje ela é definida. E sendo definida, ok, agora tu vai ter mais dinheiro para educação, sem ser os inativos, mais dinheiro para a educação de Porto Alegre. Agora, da onde vai esse dinheiro num orçamento apertado que a gente tem? Né? E aí aquela pessoa mais, digamos, mais otimista pode pensar o seguinte, eu posso aumentar o salário dos professores. Não pode, porque no momento que o município de Porto Alegre adotou uma política voltada ao combate da pandemia, abraçando, fazendo um acordo com o governo federal em relação à Lei Complementar 173/2020, que impede, no momento que o município adota essa relação de recebimento desses recursos, impede o município de realizar aumento dos servidores até 2021. Eu vou dizer uma coisa polêmica. Até dezembro de 2021. Eu vou dizer uma coisa polêmica porque, como diria Voltaire, o segredo de aborrecer é dizer tudo. E eu não acho que aumento salarial deva ser encarado como investimento, sinceramente. Não. Chega desse negócio, nós vamos investir nos professores, vão ganhar mais. Os professores de Porto Alegre não ganham mal. Pela média, não ganham. Esse estudo é do Tribunal de Contas. Então, pra gente não ganham mal em comparativo. Porto Alegre é a capital que melhor paga professores no Brasil. Isso. Esse estudo é do Tribunal de Contas. Não, eu vi que na campanha discutiram isso politicamente. Não, esse estudo é do Tribunal de Contas. É a capital com melhor média de remuneração de professores do Brasil. E claro, os professores devem ser valorizados, por óbvio. Agora, não se pode encarar investimento público como aumento salarial. Me desculpe, mas não é isso. Investimento público se pressupõe qualificação das estruturas escolares, ampliação da tecnologia, processo. Investimento é aquilo que vai aumentar a produtividade. Qualificação dos professores, aí sim. Quer dizer, melhorar o seu currículo. E qualificação não só formal e não de currículo. Isso. Qualificação pedagógica. Que a gente também tem o maior índice de mestres e doutores entre professores de todas as capitais é Porto Alegre. Mas não basta só a questão formal da capacitação técnica do professor. É realmente algo pedagógico, pensando em educação sempre para o aluno e não para o melhor currículo do professor. Isso também tem que ser levado em consideração. Tem um ponto, quer dizer, não existe uma correlação imediata entre o aumento salarial para um professor e o desempenho dos alunos nos índices, nos rankings educacionais. Tanto é que Porto Alegre vai muito mal nos rankings. Nossa, é uma vergonha. Vai muito mal nos rankings e paga muito bem, proporcionalmente, aos professores. IDEB dos anos finais... A não ser que a gente culpe os professores pelo resultado. IDEB dos anos... Mas é pior. IDEB dos anos finais em Porto Alegre, 3,7. Longe da média, longe da meta e vergonhoso. Qual é o problema que eu vejo num discurso, às vezes, político, Macalossi? Bom, a gente tem o melhor salário, a gente tem uma boa capacitação dos professores... Sim. Qual é o problema, então? E eu já vi discursos ideológicos dizendo que o problema de Porto Alegre é a rede periférica. A gente pega aluno da periferia, a gente pega situações econômicas difíceis, quase dizendo a culpa é do aluno, que não tem condições de aprender. Mas é só em Porto Alegre que isso acontece? Exato, é isso que eu ia dizer. O estudo do Tribunal de Contas, esse também faz essa mesma análise, Macalossi. A análise socioeconômica das famílias da rede municipal em Porto Alegre não é diferente da média das capitais do Brasil. Não. E o resultado é inferior e o investimento é maior. Onde é que está o problema? Quer dizer, o problema realmente está na questão pedagógica, de processo, de medição, de aferição de dados, de realmente ter melhor contato professor-aluno, de envolver melhor, do professor se sentir mais parte. E isso é fundamental, porque é um processo. Tu tem que envolver a família, tu tem que envolver o aluno, tu tem que envolver o professor e tu tem que ter capacitação para isso. Então, a educação de Porto Alegre merece uma atenção muito especial. E, ao mesmo tempo, quando a educação é prejudicada, por todos esses elementos que o vice-prefeito traz, nós podemos observar que isso impede o crescimento do capital humano. Então, como uma sociedade, como uma cidade como Porto Alegre, vai ter um desenvolvimento econômico se não tem pessoas preparadas para o mercado de trabalho. E, principalmente, nem vamos falar no mercado de trabalho, vamos falar no mundo do trabalho, esse mundo do trabalho que tem se transformado. Como pessoas com péssima capacitação, com dificuldade de desenvolvimento cognitivo, a partir da educação, como elas se tornarão empreendedoras, para incrementar a inovação, para incrementar o desenvolvimento econômico. Então é muito difícil. Eu acredito que o desenvolvimento econômico ele parte da educação.
A partir daí, nós temos também o papel do serviço público, né, da administração pública, desenvolvendo ações que reduzam a despesa pública, mas aumentem, ao mesmo tempo, a capacidade de produtividade do setor público, que é algo que nós não vemos, né? Uma alternativa desse desenvolvimento é justamente agora que se passou e se discutiu muito durante essa campanha, que é a adoção de PPPs, né? Então, por mais que nós possamos reduzir a despesa pública, nós não vamos ter um aumento da receita, né, da arrecadação, né? Por quê? Porque não tem crescimento econômico, então não vai ter aumento da arrecadação tributária. Então, e daí não dificilmente... forçar através da elevação de tributo. Não adianta, porque a população... Asfixia ainda mais a economia. O projeto que venceu essa eleição justamente aponta isso, né? Tanto o projeto que venceu e aqueles que se agregaram ao segundo turno apontam isso. Porto Alegre não quer mais impostos. Porto Alegre não quer mais não quer uma economia dirigista. Exatamente. Ela quer uma sociedade quer mais liberdade. Quer mais liberdade econômica. Quer um ambiente mais favorável à geração de emprego e renda. Mais favorável. Então, o serviço público brasileiro, a administração pública brasileira, assim como Porto Alegre, eles precisam sim se adaptar a essa onda, né? A esse objetivo que a sociedade brasileira e Porto Alegre se tem, que é a redução do Estado na disponibilidade da prestação de serviço. Pode sim e deve, né, o Estado regular aquelas atividades que são atribuídas a ele, mas, obviamente, ele vai trazer maior produtividade, maior eficiência quando entregar boa parte dessa prestação de serviços para parceiros, para parcerias públicos-privadas, né? Então, é uma atuação que o Estado municipal, digamos assim, né, que o município de Porto Alegre pode e deve começar a realizar a partir desse novo governo, né? E isso vai exigir muito trabalho, obviamente, e articulação política na Câmara de Vereadores. Paim, um ponto que eu acho que é importante abordar nesse sentido foi o que se realizou ao longo desses últimos 4 anos sobre o governo Marquesan. Acho que não dá para fazer terra arrasada, acho que foram feitos avanços importantes. Eu não sou entre aqueles que colocam o governo Marquesan como o pior da história, acho que teve pontos positivos. Acho que o problema do governo Marquesan foi a conduta do prefeito, a conduta pessoal dele, enquanto pessoa que busca a harmonização das relações políticas. Eu acho que isso inviabilizou muitos projetos que seriam positivos para Porto Alegre, atrasou outros tantos que poderiam também ser positivos e que, se implementados há mais tempo, talvez tivessem feito um resultado ainda mais abrangente. Mas algumas reformas foram aprovadas e eu gostaria de lhe perguntar, elas são suficientes? O que tu achas que o prefeito Sebastião Melo deverá fazer em relação a reformas administrativas? O que faltou fazer no governo Marquesan? O que ficou incompleto? Acho que tu entrou bem. Primeiro, assim, tiveram avanços e eu acho que a postura do prefeito, a postura daquele que deve ser o líder na condução, é que gerou mais problemas do que próprias ideias. Eu lembro a formação do governo inicial, uma equipe, todo mundo muito motivado para fazer a diferença, pessoas que vieram das mais diversas áreas para realmente poder fazer algo. E acho que algumas coisas foram feitas, mas muito mais poderia ter sido feito. Vamos pensar na PPP da iluminação pública. Eu não tenho dúvida e eu lembro da época, era o secretário Bruno Vanuzzi, o secretário adjunto Fernando, Fernando Dutra, e a diretora Denise, fizeram o primeiro estudo e a concepção, junto com o BNDES, para fazer a PPP. Na transição e nos primeiros dias, o secretário Bruno dizia, essa aqui é algo que a gente consegue fazer uma prioridade. Se ela tivesse, desde aquele primeiro momento, pelo prefeito, ter sido tratado como prioridade, eu não tenho dúvida, Macalossi, que hoje a gente já teria trocado 104 mil pontos de lâmpada LED. Quem sabe o resultado da eleição tivesse sido diferente, se uma análise de Porto Alegre bem iluminada, mais segura, tivesse acontecido. Agora, a dificuldade na condução, porque no final do governo nem o secretário, nem o secretário adjunto, nem a diretora estão mais no governo. Agora é importante dizer, né? Houve um problema judicialização jurídico, também. Houve uma judicialização e daí não é culpa do governo. A judicialização, ela é, infelizmente, uma característica. Houve uma judicialização também, a gente está falando no último ano. Sim. E eu volto. Ruim. Belo Horizonte. Porque foi um processo correto, foi bem feito e essa judicialização só serviu para atrasar um serviço público essencial. E teve um resultado a ação judicial. De novo, se tivesse uma priorização anterior, esse resultado da ação judicial teria terminado antes também. E tu teria algo que teria avançado muito mais para não ter o debate que a Manuela, por exemplo, disse, não, tem que levar a iluminação também para a periferia.
Calma, é para os 104 mil pontos de lâmpada de Porto Alegre, para toda a cidade. Mas, claro, isso não aconteceu, de novo, por uma demora. Repito, secretário adjunto e diretora responsáveis não estão mais no governo. Saíram na metade do governo, já não davam mais. E, claro que isso atrapalha. A gente teve 60 trocas de secretário e secretário adjunto ao longo de 4 anos. É claro que isso atrapalha. O secretário responsável pelas obras da Copa, a gente está no quarto. É claro que isso atrapalha na entrega das obras da Copa. Primeiro, controle de despesa. Houve avanço, questão previdenciária. A alíquota aumentou de 11% para 14%, e isso era fundamental, ainda não faz diferença no nosso déficit, ou pelo menos não resolve o nosso déficit, mas faz diferença. A questão da previdência complementar também, e os 2 momentos com invasão de plenário. Houve controle do crescimento vegetativo das despesas. Vereador que liderou a invasão do plenário. Hoje não precisa nem invadir, vai estar lá dentro. É verdade? Vai estar lá dentro. Estará lá. Eu pergunto, se ele votar algo e o plenário for invadido, ele vai dar apoio aos invasores ou ele vai se comportar como vereador? É a pergunta que eu faço. Eu acho que ele já vai estar com o gabinete aberto para isso. Mas voltando, então, de novo, a gente tem 2 episódios de invasão de plenário. Que é aquela história, em que tem vereadores lá dentro hoje. É aquela... Desculpa, Então, desculpa me interromper, pai, mas isso é uma coisa que eu tenho que falar. A Casa Legislativa é a casa do povo num sentido muito amplo. Não significa que as galerias representem o povo em si. Quem representa o povo são os vereadores eleitos. Eles são o povo. Quem está nas galerias é grupo de pressão, que está lá para fazer arruaça, para fazer pressão, para se manifestar livremente, mas isso não significa que eles mandem no plenário. Então, de novo, o controle de crescimento vegetativo, ele foi um avanço também importante nesse momento de dificuldade. O Mário está falando de depressão, então tu ter um certo controle das despesas também foi um grande avanço. E eu acho que o fundamental, Macalossi, se a gente for pensar, de novo, PPP, concessão, eram dogmas aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Hoje, tanto não foi dogma que, se a gente for analisar no segundo turno, mesmo com ideologias diferentes sendo confrontadas, a verdade é que nem a Manuela teve coragem de dizer que é contra a PPP. A gente sabe que na prática talvez não fosse fazer, mas ela não disse que era contra. Então me parece uma conquista. PPP, concessão, claro, avanços que vão ter. Vai ter discussão parlamentar, vai ter. Mas é aquela retórica de campanha em que você diz que você não é contra, mas você também não vai fazer nada a favor. Mas de alguma maneira tu superou. O PCdoB votou contra o projeto importantíssimo de possibilitar PPPs na área do saneamento, por preconceito contra a capital privado. Votaram contra a liberdade econômica? Votaram contra a liberdade econômica. Aliás, questionei aqui a deputada Juliana Brizola quando candidata. Quer dizer, a senhora é integrante de um partido que não apenas votou contra a lei da liberdade econômica, como judicializou a lei da liberdade econômica para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. Contra a lei. Então, é importante lembrar, né, Mário e Gustavo Paim, o projeto vencedor é a favor dessas medidas que o Mário mencionou aqui, reformistas, medidas de liberalização da economia. Isso tem que ser lembrado ao longo dos 4 anos. Tem que ser lembrado que o projeto vencedor é esse, que, portanto, as ideias que vão nortear esse governo são essas. Então, quer dizer, se eventualmente o Sebastião Melo encontrar um comprador para Carris e ele quiser vender, o discurso de que estão entregando patrimônio público, isso é conversa fiada. O povo autorizou o prefeito a vender caso encontre um comprador. Quer dizer, ou seja, o povo não quer a Carris pública, o povo quer a Carris privada. O que ele quer é serviço bom, isso é o que ele quer. Me parece que isso tem que ser lembrado. Superamos dogmas, é isso aí. E o vice-prefeito traz essa discussão das PPPs e tu coloca também as PPPs do saneamento. Para mim, uma PPP do saneamento é o principal motor de desenvolvimento de Porto Alegre no pós-pandemia. É a bola da vez. É a bola da vez. Por quê? Porque Porto Alegre tem 47% do seu esgoto, da gestão do seu esgoto, realizado de forma inadequada. Ou sem coleta, ou com coleta e sem tratamento, ou sem coleta e sem tratamento. Então, 47% de esgoto não bem conduzida a sua gestão. O marco do saneamento a gente contempla na coleta, a gente tem 90% do esgoto coletado, mas desses 90 coletado, tem 33 de esgotamento misto, que tu não divide o pluvial do cloacal. Então a gente tem 43% de esgoto não tratado. Sim. Isso, só para você ter uma ideia, Maceió, a grande Maceió, fez uma concessão de água e esgoto. Mais de 4 bilhões de outorga.
E a grande Maceió tem 1.400.000 habitantes. É do tamanho de Porto Alegre. E eles lançaram um edital no valor de 150 milhões, se eu não me engano, e a empresa vencedora colocou um valor bilionário para adquirir essa gestão. Então, realmente, com o marco legal do saneamento, tudo isso, aí vai ter a discussão ideológica que nós vamos ter. Vamos preparar água e esgoto ou só esgoto? Acho que esgoto hoje ninguém vai resistir. Espero que não. A água a gente vai voltar a ter um debate ideológico por aí, mas o esgoto não. E aí a gente está falando em algo que tem um potencial de retomada da economia muito grande. E uma PPP de esgoto já seria bastante atrativa para uma empresa ou para um grupo de empresas ter interesse em realizar um PPP. Da mesma forma, Porto Alegre pode fazer da água também, Claro. mas só o esgoto movimentaria 3 bilhões e meio em 10 anos. Isso significa 350 milhões de investimentos por ano em Porto Alegre. 350 milhões a mais de recursos sendo investidos em Porto Alegre. E é muito mais que Porto Alegre investe por ano. Exatamente. Aumenta a arrecadação, melhora a qualidade de vida das pessoas com a produção de investimentos na área do saneamento e, ao mesmo tempo, injeta essa quantidade de dinheiro na economia que vai possibilitar um aumento da atividade econômica dentro do município. Vamos falar de um avanço, vamos entrar num avanço. Se fosse o gestor público municipal, a primeira PPP que eu iria atrás é essa. Mas aí vamos voltar no mais um avanço. A lei orgânica do município de Porto Alegre, até 2018, Macalossi, a lei orgânica do município de Porto Alegre proibia investimento privado para água e esgoto. Isso era previsão na lei orgânica do município de Porto Alegre, que não se conseguiu 24, porque lei orgânica para alterar precisa 2/3, para alterar legislativamente. Isso entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Tribunal de Justiça considerou essa vedação inconstitucional. Então, hoje pode, por uma ação direta de inconstitucionalidade que tirou algo que estava na lei orgânica do município de Porto Alegre. E tu vê como ideologicamente Porto Alegre ao longo do tempo sofreu muito. Não, a ponto de se engessar a legislação para não permitir nenhuma alteração no que estava sendo feito. Exatamente. Então, igual quando no Estado se colocou, se entronizou na Constituição Estadual o impeditivo das privatizações, quer dizer, só com plebiscito. Quer dizer, podemos aumentar o tamanho do Estado sem nenhum tipo de restrição. Agora nós não podemos reduzi-lo, a menos que você faça um plebiscito, o que é algo que nunca vai acontecer. Né? Porto Alegre traz um ambiente institucional que dificulta, né, a ação privada na cidade, tanto para prestar serviços públicos por meios privados, como também para o desenvolvimento de empreendedorismo. Né? E se nós observarmos também essa discussão de PPP, a água também tem que entrar na discussão, né? Mesmo que seja uma questão ideológica, etc., a população quer água. É impossível alguma ideologia preferir que as pessoas não tenham água do que ter uma água meia-boca com entrega pública. É impossível, né? Nós temos que discutir qual é o resultado que nós podemos dar para a população. Qual é o melhor resultado para a população que nós podemos entregar? Via PPP, via ações públicas? Eu acredito hoje, com certeza, que é através de PPPs. Né? Então, concessão, mas enfim, né? algo com a iniciativa privada. Exatamente, desde que entregue algo melhor para a população. Né? O poder público não existe por si só. Né? Ele tem algo que existir melhor com um custo menor. Exatamente, tem que existir para entregar alguma coisa para a população. O único problema das PPPs, para mim, o grande problema é esse negócio da judicialização que nós estamos vendo aí. Isso gera uma insegurança jurídica bárbara. Mas vamos lá. O investidor não se sente estimulado. Mas vamos lá. Aí tu vai lá, participa da coisa, aí no fim das contas vem uma medida judicial, barra tu não consegue fazer investimento. O novo marco regulatório do saneamento, ele dá uma segurança muito maior do que, por exemplo, na relação da PPP da iluminação pública. E vamos entrar um pouco nisso, Macalossi. Pela lei das parcerias público-privadas, pela lei da PPP, então vamos no juridiquês. Uma PPP estrito sensu é a primeira que acontece no âmbito do Rio Grande do Sul, agora tem a da Corsã também. Então, isso num primeiro momento, Macalossi, gera uma resistência, gera uma dificuldade, gera incompreensão, gera dificuldade para o próprio judiciário. Mas isso começa a ser introjetado na mentalidade, começa a se tornar uma realidade. Volto a dizer, mesmo com debate ideológico, ninguém teve coragem de dizer sou contra a PPP. Não teve coragem de dizer sou contra a PPP. Detalhe, vamos lembrar. De alguma maneira isso é um avanço. A lei das PPPs não deveria haver. Dilma. Foi do governo Dilma. É governo Dilma. O governo Dilma. E ela surgiu exatamente para evitar a privatização. Talvez um dos governos que mais tenha feito PPPs tenha sido do Piauí, que o governador era do PT.
Eu posso dizer uma coisa? Eu acho que isso aí não deveria ser ideológico. Mas, novo, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul era. As PPPs, elas surgiram para não precisar fazer privatização. Isso já é um pouco mais estatizado. A PPP, muitos acham que a PPP é um instrumento... Um avanço foi, mano. Não, muitos tem acham... recurso público. Não, muitos acham que a PPP é um instrumento de política liberal, não. É um instrumento de política social-democrata, do Estado do Bem-Estar Social. Seria um neo-Estado do Bem-Estar Social. Um estágio a mais seria a concessão e outro estágio a privatização. A gente está superando devagarinho. Eu sou pela privatização. O que a PPP traz de positivo? Ela traz investimentos que o Estado não tem. Ela traz recursos que o Estado não tem. Por exemplo, nós pegamos a questão do saneamento, que nós estamos tratando aqui especificamente. No orçamento federal, para 2021, pelo menos o que eu tinha visto, era que ia ser o menor investimento em saneamento da história. 500 milhões. A KPMG fez um estudo para o Brasil universalizar o esgoto tratado, seria necessário um investimento de mais de 400 bilhões de reais. Quase 500. O Estado não tem esses recursos. Quem terá esses recursos? A iniciativa privada. Com certeza. E é exatamente por isso que no debate sobre as PPPs relativas ao saneamento, se dizia, e eu desafio qualquer esquerdista a falar o contrário, a me mostrar na lei onde está, a palavra privatização. Não está se privatizando. Não, Porto Alegre está se concedendo, está se permitindo. Eu acho que no fundo eles sabem. Eles só tentam embaralhar o debate. Não, é porque a esquerda brasileira é tão anticapital que ela... ela inclusive vai contra a legislação que ela criou. Foi a esquerda que criou a legislação. E contra o interesse da população. A população quer esgoto, a população quer água tratada. E não quer saber se é público ou se é privado, ela quer o resultado. Que foi as belas frases que o Melo teve no debate. A população quer que o serviço seja de qualidade. Isso. Se ele é pelo privado, pelo Estado direto, é outro problema. Então, Porto Alegre, uma capital como Porto Alegre, 43% de esgoto não tratado é inadmissível. Agora, se nós formos andar pelo interior do Rio Grande do Sul, tem município com 100% de esgoto não tratado. Sim. Município da Serra Gaúcha. Da Serra Gaúcha. Não estamos falando nem do sul do estado. Município turístico que comemora ter 10% de esgoto tratado. Quer dizer, Farroupilha, minha cidade. Farroupilha, minha cidade. Fica no centro da Serra Gaúcha. É uma cidade que tem fossa, mas não tem esgoto tratado. Não tem esgoto tratado. E se tu for pegar o extremo sul de Porto Alegre, tem mais de 80% do seu esgoto não tratado. O extremo sul de Porto Alegre. Isso é digno para essas pessoas? Não. Tem espaço para um debate ideológico sobre isso? Não pode ter. Definitivamente não pode ter. Desrespeito com a população. Desrespeito com quem precisa. Porque aqueles que se dizem os defensores de quem precisa fazem o debate do alto de quem não precisa, tentando defender aquele que precisa e que não tem voz, e prejudicando aquele que precisa de ter aquilo que realmente é necessário. Então, esse debate ideológico, que bom que Porto Alegre viu que não podia voltar no tempo e que a gente possa avançar e muito Porto Alegre nos próximos 4 anos. Deixa eu sair das questões de esgoto e voltar para as questões de reforma. O Mário tocou na questão da reforma previdenciária. E a reforma previdenciária nacional, ela infelizmente não embute estados e municípios. De modo que cada estado e cada município tem que lidar com a legislação ao seu modo. Porto Alegre, se não estou enganado, fez alguma coisa nesse sentido, né, Paim? Antes da reforma previdenciária. Então, sim, naquela época, suficiente. Naquela época, o limite, se lembra, o STF entendia que mais de 14% era confisco. Então, Porto Alegre chegou no limite que era de 14% de alíquota. Hoje, tu tem uma possibilidade de 22%. Hoje, claro que ele vai escalonado, a alíquota efetiva não vai chegar nunca nisso. A alíquota total efetiva. Se imagina que em Porto Alegre talvez fique em torno de 16% se tu fizesse uma nos moldes da reforma previdenciária federal. Então, tem espaço ainda para essa discussão, Macalossi. A questão é, as reformas que Porto Alegre fez de previdência complementar, de alíquota de 14%, são suficientes ou não? O Mário vem com esse dado. A gente está falando em 1,5 bilhão de déficit da previdência do regime simples, de partição simples. 1,5 bilhão. A gente tem um regime capitalizado que é de 2001, época do Tarso. Esse regime capitalizado hoje ele é superavitário. Tem um fundo de capitalização que acho que tem mais de 500 milhões de reais. Mas o déficit do regime simples, que é aquele servidor que entrou até 2001, portanto é o que está se aposentando, é de 1,5 bilhão por ano num universo de um mandato, 6 bilhões de reais. E isso se projeta no mandato subsequente também. Então, tu tem por mais 8 anos de um déficit previdenciário aumentando ou ficando estável
para depois começar a cair quando começam a se aposentar mais aqueles do regime de previdência capitalizado. Então esse é o primeiro ponto. Essas mudanças foram suficientes ou tu tem que fazer mudanças outras? E eu acho que tem que fazer mais. O Marquesan apresentou agora no final do ano, e aí eu acho um equívoco. Eu vou dizer, eu adoro uma boa equívoco. reforma previdenciária, principalmente para deixar aquele pessoal dos sindicatos bem brabo. Só que o principal é isso. O Marquesan apresentou agora um projeto alguns projetos. Quanto mais dura a reforma, mais agrada. No último mês de reforma previdenciária. Esse é o momento de final de ano, no meio da pandemia, final de governo, final de mandato, um governo que já foi eleito e tem 4 anos, para o governo que está saindo apresentar. Quem tem que mandar então, é o prefeito novo. Isso gera uma politização, um debate que era desnecessário. A não ser que tenha havido um pedido expresso do prefeito eleito para que se votasse antes. Certamente não. Né? Agora, querer protagonismo nos estertores... Na verdade, não teria nem tempo hábil para se votar. Hábil, porque precisa, eu gosto de estertores. Porque precisa de 2/3 dos vereadores em 2 turnos. Tem que alterar a lei orgânica. E eu acredito que tem que se fazer... Maioria qualificada. Porque eu não acho que o Sebastião Mello encontrará dificuldade de ter. Né? Eu não sei em alguns temas, assim, mas eu acho que ele vai ter mais facilidade do que se observou nesse governo. Mas, de novo, não teria razão para ter tantas dificuldades. E, de novo, entrou muito do PSOL e do PT. Se tu for pegar PSOL e PT hoje... A dificuldade é maior, não era o PT e o PSOL. Exato. PSOL e PT hoje na Câmara de Vereadores são 7. PSOL, PT e PCdoB na Câmara Futura são 10. Continuam, se tu for pensar, algo mais a esquerda ampliou em uma vaga a sua bancada. Isso o PT. Mas PSOL, a esquerda, no geral. O PCdoB entrou com 2. Então, no final, assim, PT, PSOL e PCdoB. Tu está botando outros partidos na esquerda. Estou pegando esses 3, que são os mais claramente identificados. Okay. Eles de 7 vão a 10. Eu estou incluindo o PCdoB, né? Entraram 2 do PCdoB, que não tinham, e cresceu 1 do PSOL. Sim, mas no cômputo geral é 1 a mais. Não, de 7 para 10. É isso. PSOL tinha 3, PT 4, 7. Hoje o PSOL tem 4, PT tem 4, PCdoB tem 2. Então, esse núcleo mais restrito ideologicamente tem 10. Perfeito, tá. Mas igual... É que eu estou somando o pessoal do PDT e tal, e não é bem assim. Eu não entraria nisso. Não é 100% estatística. Então, de novo, eram 7. Não teria tanta dificuldade, Macalossi, com o devido respeito, não teria tanta dificuldade. Não teria. Ali tem de condução, de postura, de liderança, de uma série de fatores. É que nem o governo Bolsonaro. A esquerda do governo federal tem uma representação de 130 parlamentares. Ela não representa dificuldade nenhuma. Muito barulho e pouco voto. Pouco voto. Mário, completo. Não, as questões relativas à Previdência, elas vão exigir um aumento gradativo da contribuição, até dar uma notadinha aqui, o aumento da idade mínima, né? Eu acredito que seja também necessário, e o mais polêmico que eu acredito que seja a contribuição dos aposentados. A partir de um determinado, a partir do salário mínimo, ali, os aposentados começarem a também contribuir. Essa é a solução para que a Previdência de Porto Alegre possa se manter sustentável ao longo do tempo, né? E, claro, são decisões difíceis, polêmicas, mas se os servidores públicos querem ter a garantia de que receberão seus salários no futuro, vão ter que passar por essa discussão. Mas o Mello não foi eleito, mas o Mello foi eleito sabendo que sua vida não seria fácil. Né? Não. A Fazenda tem esse estudo em relação a esses pontos, só para eu entender um pouco, esse estudo eles... O Previmpa. O Previmpa tem esse estudo que acha isso importante. Porque o Previmpa, a diretoria de carreira, né? Sim. Então, tem essas questões que a gente sempre sabe das dificuldades políticas naturais. Não estou nem entrando no mérito aqui de quem seja, porque esse estudo é importante para embasar o governo que entra, realmente saber, olha, aqui há um estudo científico, técnico, de que isso são elementos necessários, que a partir dali tem um debate um pouco mais tranquilo, né? Não é uma ruptura de um governo para outro em algo nesse ponto, por exemplo, seria importante. A gente tem que perceber que essas discussões elas não são ideológicas. São questões de gestão que precisam ser resolvidas. Não tem outra alternativa. Exatamente. A sociedade brasileira, a sociedade porto-alegrense, não brasileira, ela que escolhe onde ela irá aplicar os recursos. E a discussão hoje nós teremos mais serviços públicos ou vamos gastar mais dinheiro com previdência? Claro que as pessoas precisam receber a sua aposentadoria, só que nós precisamos tornar a fonte
pagadora dessa aposentadoria sustentável. Então, realmente vai ter que passar por questões de gestão. E, obviamente, ao longo do tempo, vamos discutir se nós queremos mais serviços públicos ou se nós queremos gastar mais dinheiro com previdência pública de Porto Alegre. Perfeito. Muito bem, vamos fazer um intervalo? O Cruzando as Conversas volta na sequência aqui com o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, e com o economista Mário de Lima. Estamos falando sobre os desafios políticos e econômicos para a capital em 2021, ano em que assume Sebastião Melo, novo prefeito da cidade. Voltamos depois do intervalo. Viu como o debate tá bom? Vamos lá. Estamos de volta para esse segundo bloco do Cruzando as Conversas de hoje, em que estamos recebendo o economista, meu amigo Mário de Lima, aqui no nosso programa, e também o meu amigo vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa através das redes sociais. Acompanhe a Porto Color. E também o nosso programa pode ser acompanhado pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV digital em todas as plataformas, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Nosso programa também está disponível no formato podcast, que você encontra no Spotify, no Google Podcast, nos demais agregadores, além de no nosso site, rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts, acesse lá a íntegra das nossas edições. Como eu disse anteriormente, estão aqui hoje o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, e o economista Mário de Lima. Estamos falando aí sobre os desafios para a capital em 2021. Vamos continuar falando aí da questão das reformas. Nós mencionamos a reforma previdenciária, foi dito que talvez seria necessário uma atualização daquilo que foi votado em virtude da reforma previdenciária aprovada no governo Bolsonaro. Mas eu acredito que um dos grandes desafios, como também foi falado, é equacionar as contas com a questão da arrecadação e o fim dos repasses extraordinários. E mantendo as promessas de campanha, por óbvio. Dá para fazer isso, Mário de Lima? Olha, vai ser um... Vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer, mas vai ser um grande desafio, né? O prefeito, ele pode cumprir as promessas da campanha, mas obviamente ele vai ter que pedir ajuda à capacidade técnica da Prefeitura Municipal e dos técnicos que ele vier a trazer para a Prefeitura de Porto Alegre. Por exemplo, se lá no meio do ano o prefeito chegar à conclusão que ele não pode abrir mão do aumento que foi criado do governo Marquesano, ele vai ser muito cobrado, né? Se ele eventualmente quiser manter, não quiser alterar a lei, quer dizer, não anular a lei. Mas é importante a gente saber o seguinte, esse é o desafio político, controle das despesas de Porto Alegre, elas não ocorreram pelo lado da receita, elas ocorreram pelo lado da despesa. Então, por ambos. Por ambos. Mas na despesa, fortemente também. Fortemente, a despesa, ela teve um ajuste maior. Então, obviamente, que o prefeito ele pode fazer o cumprimento dessa promessa. Só que ele vai ter que analisar bem para onde o município vai, né? Quais são os objetivos do município, porque esse governo ele tinha o seguinte objetivo, ele tinha o objetivo de reduzir as despesas e continuar ou aumentar a entrega de serviços públicos por meio de parcerizações ou de PPPs. O que aconteceu? As despesas foram cortadas mais rapidamente do que propriamente as parcerias ocorreram de forma eficiente. Então, eu acho que o grande desafio do prefeito hoje, antes de discutir, né, as promessas de campanha, é verificar o que se tem desses projetos para o aumento de parcerias público-privadas, né, e de entrega no sentido de possibilitar a prestação de serviços públicos por meio de parcerias, né, e organizações sociais.
Então, essa é a primeira coisa que o prefeito deve fazer e depois, então, observar como se pode fazer essa redução dos aumentos do IPTU. Né? Então, são duas questões que ele precisa observar. Como se dará a política, a gestão de redução de despesas e, ao mesmo tempo, como ele pode reduzir a receita municipal a partir da sua promessa de campanha. Obviamente, ele vai ter que observar como se pode operacionalizar isso. Né? Então, eu acredito que, sim, ele pode fazer essas ações, né, deixando o crescimento da receita municipal ao natural, reduzindo o IPTU. Mas, obviamente, ele vai poder fazer isso observando questões técnicas. Né? Obviamente que nós vamos perder, porque a projeção do município para arrecadação a partir dos aumentos do IPTU nos próximos 10 anos era um aumento de 5 bilhões, seriam 5 bilhões a mais na Receita Municipal, então serão 5 bilhões a menos que ele terá que abrir mão. Descontando o ano 1, né? Descontando o primeiro ano de governo. Isso, descontando o primeiro ano de governo. São 3 anos, portanto, sem essa arrecadação a mais projetada. Eu não sei quanto é que em 2021 vai ter um incremento, 3 bilhões, né? Em 2021 o incremento é em torno de 200 milhões, 213 milhões, e em 2022 em torno de 230 milhões. Então, são mais ou menos 500 milhões que o prefeito vai ter que abrir mão nos próximos anos. O que eu acho? Primeiro, eu defendi na campanha propostas muito semelhantes, então me sinto bem confortável em relação a esse tema. Primeiro ponto é equilibrar. Se nós vamos pensar a reforma do IPTU, o grande impacto foi no primeiro ano. O segundo grande impacto é no segundo ano agora. O impacto remanescente dos anos subsequentes é residual. Residual. Vai se manter no mesmo patamar. Então não acredito que seja muito problema em relação a isso. O que tu tem, e aí era grave, era o IPTU comercial. E esse é grave. Ele desestimula os negócios. Porque a alíquota era 1,1. Ela veio para 0,8, mas com um aumento da base e da planta muito grande. Então teve um aumento significativo com uma redução de alíquota de 1,1 para 0,8. Mas ela tem uma previsão de aumento para 2022 para 0,9 e para 2025 para 1. Só 10% de redução de alíquota com aumento da planta muito grande. Então, esses aumentos eles não se justificavam, Macalossi, com devido respeito. E eu sei que técnicos da Fazenda alertaram muito isso, de que, olha, não precisa fazer esses aumentos ainda de alíquota progressiva. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, conciliar isso da questão dos aumentos vindouros, de tu suspender, de tu não ter, de tu cancelar os aumentos vindouros, com a questão de um ambiente econômico propício. E aí entra a proposta muito clara de liberdade econômica, de desburocratização, de geração de emprego e renda. Porque talvez a grande dificuldade que a gente enfrente agora é a recessão, é a depressão em razão da pandemia. Exato. Então, primeiro ponto, Macalossi, que venha a vacina o quanto antes e que a gente tenha uma relação de normalidade o quanto antes, para as pessoas se sentirem seguras e confortáveis da nossa economia movimentar. E, ao mesmo tempo, tu desburocratizar, tu tornar um ambiente que tu realmente regulamente a lei da liberdade econômica. Deu de alvará para atividade de baixo risco, 287 atividades. Tu realmente poder ter um ambiente amigo do empreendedor. Parar de atrapalhar e ser favorável a quem gera emprego e renda. Com isso, tu movimenta a economia, tu aumenta a arrecadação, tu gera um círculo virtuoso e tu consegue suprir esses aumentos que teriam futuros. Exato. Em relação à questão tributária. E acho que tem espaço para mais, Macalossi. Tem espaço para mais. Tem espaço para ISS, se discutir bem o ISS, para tornar Porto Alegre um ambiente mais competitivo. Eu sei que o Melo tem falado muito na questão, por exemplo, de eventos. Os eventos culturais, turísticos, a alíquota em Porto Alegre é de 5%. Poderia ser em reduzido. Curitiba é de 2%. É alto. Então, para nos colocar... 5% ao máximo, né? Ao máximo. Para nos colocar no circuito dos grandes eventos, de maneira mais competitiva, aqui é algo a se estudar. E a Secretaria da Fazenda tem estudos que demonstram que tu consegue reduzir a alíquota, e eu não vou longe, porque Esteio fez isso.
aqui do lado. Esteio, do prefeito Pascoal. Reduziu mais de 100 alíquotas de ISS, de serviços. E aumentou a arrecadação. E aumentou a arrecadação. A curva de Laffer O próprio prefeito, fatal. O próprio prefeito de Canoso, que se elegeu agora, o Jair Jorge, Ele fez um gatilho. Ele tinha também gatilho. É uma questão que poderia ser Se discutida tu em Porto Alegre. alcançasse a arrecadação tal, reduzia Isso, alíquotas. a Fazer o lei dos gatilho. gatilhos do Jair Jorge é um instrumento muito inteligente de redução de alíquotas. Lembra quem era secretário de Desenvolvimento Econômico dele? Não. Simone Leite, presidente da Federação. Simone Leite, verdade. Então, e ele era um prefeito do PT. E mesmo assim, a Simone Leite... Não ficou, né? Sim, não ficou. Não aguentou. Porque não era. Porque depois percebeu que era diferente. Enfim, mas que presidente da Federação, com trabalho na Federação, belíssimo. E ela fez um trabalho de desenvolvimento econômico com os gatilhos em Canoas, que mostrou que é possível fazer independente de embates ideológicos. Isso que a administração pública precisa fazer. É nesse sentido que eu falo que o prefeito eleito, quando chegar, sentar lá no Paço Municipal, ele tem que observar o seguinte: tudo bem, agora como eu vou fazer essas ações que eu prometi na campanha? Justamente isso. Vão sentar e vão compreender as alternativas. Porque no momento que tu precisa de receita municipal, está passando por uma depressão tributária, tu precisa sentar e ver como tu irá cumprir a tua promessa de campanha. E eu acho que ele deve cumprir, né? Porque a população apostou nesse projeto, principalmente nessa promessa, né? Não, na verdade a população concordou com a ideia e como o prefeito vai implementar a ideia, bom, aí outros 500, o prefeito que se vire, literalmente. Exatamente. Tem que cumprir. Então a primeira coisa... Vai ser cobrado por isso. A primeira coisa que eu observaria, se eu fosse prefeito... Eu só vou mudar um pouco isso. Se a Manuela tivesse ganho, eu ia cobrar dela todo dia aqui no programa a criação do aplicativo estatal. Sim. Não, eu ia torcer que ela não cumprisse. Não, eu ia cobrar, eu quero funcionando melhor do que o Uber, que o Cabify, eu ia torcer que ela não 99. cumprisse a proposta. Mas voltando, não é o prefeito que se vire. Prefeito, vice-prefeito, secretários, servidores, equipe. Claro, mas quem é eleito é o prefeito. Mas a gente está terminando um ciclo aqui, em que a gente viu o quanto uma gestão personalista pode fazer mal, mesmo com boas ideias. E é o que talvez eu veja como um grande avanço que a gente vai ter. Uma postura mais de bom senso, de diálogo coletivo, de equipe. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente precisa. Uma pessoa não muda uma cidade como Porto Alegre, a gente precisa realmente trabalhar. A gente tem 30 mil servidores entre ativos e inativos, equipe, parceria. E aí talvez... Filosoficamente, nada menos liberal do que um governo centralizador, mesmo que defensor de ideias de liberdade. Exato. A centralização não se coaduna com a liberdade econômica. A liberdade econômica é uma prática política. Nós não podemos esquecer que existe uma vertente do liberalismo, que é a vertente do liberalismo político, que quase sempre é muito esquecida. Você fica com o liberalismo meramente econômico e esquece que o liberalismo político ele também se impõe e ele é fundamental para a aprovação das reformas econômicas. Por quê? E é uma mudança cultural também. Porque reforma econômica não é fácil fazer. Nem um pouco. Liberal tem vida difícil porque ele lida com a realidade. Precisa lidar com a realidade. E quando você encara uma situação deficitária nas contas públicas, quando você encara o problema da Previdência, você se propõe a fazer mudanças que vão afetar a vida de muitos e que talvez vão desagradar uma parcela da população, setores da sociedade. Quer dizer, ou o que fez a Margaret Thatcher, ela avançou em pautas que eram tabus e obteve conquistas importantes. A Grã-Bretanha posterior à Margaret Thatcher é muito diferente da Grã-Bretanha que a Margaret Thatcher herdou. Eu não estou aqui comparando o Marquesan com a Margaret Thatcher, Deus me livre. Mas, de qualquer forma, é um avanço. Só que você só obtém esses avanços de um liberalismo político. No sentido de que... E a crise que eles enfrentavam depois do governo dos trabalhadores. Não, mas é que eu estou falando... A crise que eles enfrentavam era muito grande. E tinha que fazer mudança, sem dúvida. Que se pressupõe o liberalismo político? O reconhecimento do papel das instituições. Exatamente. Quer dizer, o legislativo tem um papel de construção importante. Você tem que ter um diálogo. Para implementar a liberdade econômica, precisa inicialmente mudar a cultura, né? Então, se for no ambiente da Prefeitura de Porto Alegre, o gestor tem que mostrar, nós podemos encontrar outros mecanismos de manutenção do serviço público que não só por ele, né? E justamente passa pela arrecadação. A arrecadação é justamente isso que eu falava. Primeiro,
para cumprir as promessas da campanha, o prefeito vai ter que chegar, me contem aqui quais são os projetos, me mostrem, né, quais são os projetos que eu tenho para reduzir despesa e aumentar a eficiência na prestação de serviços públicos. E segundo, bom, eu preciso reduzir o aumento do IPTU. O que eu preciso fazer? Me mostrem aqui quais são as alternativas que eu tenho. Vamos buscar as alternativas que existiram e que existem em outros municípios, né? Então, não é difícil, mas vai exigir, obviamente, uma capacidade de coordenação, uma capacidade de liderança. Claro, com certeza. A capacidade de agregar, de construir consenso, ela é fundamental para a gestão pública. E os liberais, é por isso que eu insisto, para mim hoje o liberalismo político é mais importante do que o econômico, porque o liberalismo econômico não vai conseguir atingir as suas metas sem que haja um esforço político nesse sentido. E o liberalismo político é o reconhecimento das instituições, é o reconhecimento do trabalho de um legislativo que participe da solução dos problemas. Não pode simplesmente pegar e colocar o legislativo como um problema, quer dizer, ali só vai ter complicação. Não, ali é um ator importante para que tu consiga resolver as questões. Isso passa até porque o legislativo ele é o poder de representação essencialmente do povo. Sim, isso passa pelo modelo de Estado que nós conhecemos, que foi consolidado pelo Vargas lá, né, da figura mítica liderando o processo de desenvolvimento, né, através do Estado. Então, para nós desmancharmos essa cultura, ela não é fácil, né, do Estado provedor, né? Não, nós estamos passando por um outro momento, que naquele momento era necessário um Estado provedor, porque nós não tínhamos uma economia, um mercado desenvolvido. Hoje nós temos. Então, nós temos que ofertar serviços públicos para a população com outras alternativas. As alternativas do passado elas não funcionam mais. E eu acho que aqui entra nessa tua preocupação, Macalossi, que talvez seja um dos segredos dessa eleição aqui em Porto Alegre. Porque tu fez uma chapa que conciliou exatamente isso. Tu pega no Ricardo, um liberal, com conceitos muito claros, muito preparado desse ponto de vista liberal, junto com o Melo, que tem uma trajetória política de quem foi vereador, presidente da Câmara 2 vezes, deputado estadual, que tem esse perfil de diálogo, de construção, de conhecer, foi vice-prefeito, conhece o executivo, e legislador, conhece o legislativo. Então, sim, esse equilíbrio, junto com ideias liberais defendidas na campanha, de liberdade econômica, de um ambiente melhor, de geração de emprego e renda, uma das primeiras frases do prefeito Melo, depois de eleito, eu não vou aumentar o tamanho da máquina, nem que a vaca tussa. Então, tu vê ali claramente essa questão de ter algo mais liberal na economia, com uma construção política, com diálogo, com bom senso, com equilíbrio. Isso. Então, eu sou muito esperançoso de que essa parceria consiga fazer exatamente isso, de entender que a gente precisa atacar as despesas, que reforma se faz no campo das despesas, que não tem espaço para aumento da máquina, tu tem que pensar 1,5 milhão de habitantes, ao mesmo tempo tu tem uma habilidade política de construção, de equilíbrio, de diálogo e de bom senso que permita que esses avanços aconteçam e aconteçam mais rápido do que aconteceriam a ponta de faca, a pau e ferro, a brigas, realmente seja algo que tu consiga construir. Então eu tenho muita esperança nesses avanços, nessa parceria que fez. Em relação a mim, isso é muito tranquilo. A transição mais fácil que está acontecendo é a transição de vices. O Ricardo Gomes é um amigo, então primeiro tem essa relação e segundo, no início do governo, lá atrás, mas eu não em 2017... perguntei para ele, vocês são amigos, foram colegas de partido, por que ele saiu do PP? Há mais questões entre o céu e a terra do que a Van Filosofia conhece. Então tem vários pontos aqui, acho que isso aí mereceria quase um programa inteiro, acho que nós dois precisamos participar do programa juntos. Mas voltando... O Paim vai estar aqui no programa ao longo do ano, com certeza, várias vezes. Bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, então, com muito mais agenda. Bem mais tranquilo que ele. E nesse período, o Ricardo foi secretário de Desenvolvimento Econômico do governo. Ele foi num evento, se não me engano, era do consulado italiano. Ou era italiano ou argentino, acho que era o italiano. E o pessoal do consulado italiano diz, vice-prefeito, seja bem-vindo, vem aqui. E o Ricardo ficou olhando, né? Não, vice-prefeito, seja bem-vindo. Ele olhou para o lado, estavam nos confundindo. Era ele enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, sabe, barbudinho, barba branca. Então, e uma relação de amizade, acho que ali vai ter uma transição, está tendo uma transição muito mais
mais tranquilo em relação a isso. E eu acredito que essa parceria pode dar certo. Pode dar certo e é fundamental que dê certo pensando em Porto Alegre. Já vou passar para o Mário, mas eu acho que tem tudo para dar certo por uma razão muito simples também, né? Além de tudo isso que tu mencionou, o fato de o prefeito eleito, que assume aí nos próximos dias, ter sido um vice muito atuante. Portanto, ele sabe que o vice-prefeito, bem aproveitado, ele tem funcionalidades extraordinárias. O que eu acho que não dá para fazer com o vice é colocar ele num cargo de onde ele pode ser demitido, porque daí você já começa a criar um tensionamento de relação entre ambos. O vice não pode ser demitido, portanto, ele não pode ser colocado numa função da qual ele vai ser dispensado eventualmente, caso ele não renda como se pensou. A função do vice é institucional, quase que como um coordenador de secretários. E eu acho que tem muitos papéis que, bem aproveitado... Claro. Primeiro, de novo, tu não consegue fazer o governo de uma pessoa só. Tu tem que... É um desperdício tu ter um vice que não atue. Claro. Porque tu precisa do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, dos servidores. Se toda a máquina funcionar muito ajeitada, é difícil. É difícil, a gente sabe dos problemas, a gente sabe da dificuldade de uma cidade como Porto Alegre. Agora, se tu não tiver isso, toda uma equipe trabalhada, que é de novo um dos problemas, Macalossi. Só para ter uma ideia, eu acho que ao longo dos 4 anos, o governo nunca esteve completo. Todos os secretários e secretários adjuntos, o governo nunca teve completo. Tu teve mais período em algumas secretarias de interino do que de secretário titular. Se eu pegar transparência, um exemplo, desenvolvimento social, talvez quem tenha ficado mais tempo tenha sido interino, desenvolvimento econômico, quem tenha ficado mais tempo tenha sido interino. Então, tu tem uma instabilidade que não tem espaço. Então, tu realmente precisa do prefeito, do vice, de todos os secretários, toda a máquina, trabalhando junto, muito ajeitada, e ainda assim tem dificuldade de enfrentar os problemas. Mas isso eu acho que vai ser um grande avanço. Mário, para fechar o bloco. Dando continuidade, então. Eu achei que tu ia me perguntar. Não, mas Mário, suas ponderações. Eu acredito que a melhor pessoa para conduzir um processo de desenvolvimento econômico a partir de uma ótica de liberalismo econômico é o Ricardo Gomes. Por quê? Ele apresentou um projeto de lei, ele está muito bem assessorado por pessoas que defende esse pensamento, não só numa defesa ideológica, mas com ciência, né? Com muitos professores, muitos economistas que trabalham nesse aspecto, né? Então, eu acredito que o papel do novo vice-prefeito dentro do governo é trazer essa cultura, né? Essa modernização intelectual, né? Cognitiva para dentro da administração pública de Porto Alegre e dentro da Câmara de Vereadores, né, fazendo uma relação política, trazendo os aspectos desses pensamentos, né, tendo o prefeito Sebastião Melo como um grande indutor, né, desse tipo de política, dessa prática política nas comunidades, nas ruas de Porto Alegre. Né? Então, eu acredito que é muito mais uma questão cultural de demonstrar que é possível, sim, fazer uma administração pública diferente, trazendo essa importante instituição que é o mercado para o desenvolvimento econômico. Né? Nós enxergamos em Porto Alegre, institucionalmente, o mercado como um grande tabu, né? Como algo perverso. Não, o mercado, pelo contrário, a solução perverso é as pessoas não poderem participar do mercado. Isso sim é perverso. Vamos fazer um intervalo e no último bloco vamos falar um pouco sobre as relações institucionais do prefeito com as outras esferas administrativas. Curiosamente, o governo municipal termina numa relação até meio conflituosa com o governo estadual, né, Paim? Teve ali divergências no fim do mandato do Marquesano. Bem conflituosa. Bem conflituosa. Acho que pouco repercutida. Mas o que eu vi, pelo menos, tu vê em entrevistas, em até palavras... Até pelo perfil dos dois, né? Tu vê, olhando de fora, que não é informação nem nada, mas vendo por entrevistas, por responsabilizações, por tudo isso, talvez... que se fosse atrás, acho que tem dificuldades aí. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós temos mais aqui no Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui na RDC com o nosso programa Cruzando as Conversas, nesta semana
de fim de ano, semana de Natal, e eu gostaria de agradecer a nossa audiência e a todos que nos acompanham aí, sempre ligados, seja pelos nossos canais na net, seja pelas redes sociais, @RDCTV Digital em todas as plataformas. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa, a hora que você quiser. É só acompanhar pelas ferramentas digitais, pelas redes sociais. No programa de hoje, Mário de Lima, economista, e Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre. Vamos falar das relações institucionais da prefeitura, que são fundamentais. Antes nós mencionamos a questão dos repasses intergovernamentais, tem tudo a ver com isso, né, Mário? Vou começar por ti. O governo vai ter o desafio de dialogar muito com o governo federal. Eu acho que uma das primeiras ações que o prefeito eleito tomou foi se prontificar, se reunir com o governador, buscar até uma reunião com o presidente, para dialogar e para construir. Eu acho que num momento de crise, como será o ano de 2021, que não vai ser um ano fácil, pelo menos 2021 todo mundo sabe que vai ser um ano difícil, né? Ao contrário de 2020, que se tornou um ano difícil, quando todos esperavam que fosse um ano mais fácil, 2021 todo mundo já encara como um ano difícil. Então, a ciência de que será um ano difícil necessitará mais do que nunca diálogo com o governo estadual e com o governo federal. O que tu achas que o prefeito deveria buscar nesses dois entes, do ponto de vista, inclusive, da economia? Bom, inicialmente, com o governo estadual tem que ter uma boa relação, né? Tem que ter uma boa relação porque é o governo do seu estado, né? E, obviamente, nós temos que prestar bastante atenção em relação à transferência do ICMS, né? Essa discussão aí de uma nova reforma tributária ela é importante, né? Obviamente, nós vamos ter aí uma reforma tampão, né? Não aquela que se desejava, né? Mas alguma solução vai ser encontrada para o município não perder, não só Porto Alegre, mas como os demais municípios não perderem a arrecadação de trânsito da cota parte do ICMS, né? E, obviamente, em relação ao governo federal, no que diz respeito à economia, não só no que diz respeito à saúde, vacinas, etc., mas no que diz respeito à economia, nós temos que ter em mente que são necessárias algumas reformas por parte do governo federal, especialmente a reforma administrativa. Uma reforma administrativa, também uma reforma tributária. Existe não só a necessidade de uma indução ou de uma coordenação do governo federal para aprovação dessas reformas, mas ela é extremamente necessária para a natureza dos municípios. Uma reforma administrativa, uma reforma tributária é fundamental hoje para o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, o prefeito de Porto Alegre pode liderar não só os municípios gaúchos, os municípios metropolitanos, mas também colaborar na liderança dos municípios brasileiros para uma discussão de um pacto federativo que possibilite maiores recursos para os municípios. E quando eu falo maiores recursos para os municípios, eu não desejo maiores transferências para os municípios, eu desejo que os municípios fiquem com a maior parte dos recursos arrecadados, que fiquem aqui no município de Porto Alegre, né? Então, eu acho que o papel do prefeito eleito é justamente esse, é um papel de liderança, né? Mais do que uma capacidade de gestão, né? Que ele já demonstrou estar transformando ou construindo nesse momento de transição com um possível, né, secretário e atual vereador eleito, César Schirmer, para colaborar na gestão, tendo, né, a colaboração... Estando no secretariado ou estando na Câmara, é um quadro de uma importância muito grande, tem experiência, foi um excelente secretário. Exato. Eu acho que um prefeito que acabou negativamente marcado pelo episódio da Kiss, mas que não justifica a sua administração. Foi um bom prefeito de Santa Maria. Exatamente. E aqui foi um advento de uma combinação de fatores. Tem aspectos ali de responsabilidade, é verdade, mas não acho que isso determine, resuma o governo dele. Nós temos que aproveitar a capacidade de gestão. O mais recente, né? A segurança pública do governo Sartori é uma antes do Schirmer e outra depois do Schirmer. É verdade. Aliás, ele entrou desacreditado. A mudança da segurança pública no Rio Grande do Sul com a presença... Por isso que ele tu falou, pela liderança política, pela gestão... Pelo peso, pelo tamanho que tem, deu uma resposta e a capacidade de trânsito do Schirmer também em Brasília. Então, a combinação do Melo, né, uma liderança, digamos assim, popular no que diz respeito às andanças pela cidade, ao entendimento dos problemas da cidade,
com a capacidade de gestão e articulação e de trânsito do Schirmer, com essa vontade e trânsito e liderança do Ricardo Gomes para a liberdade econômica, é uma combinação que tem tudo para dar certo. E aí, então, essa combinação com relação... Desculpe, Mário, pode não, essa combinação com ações de relações institucionais, eu acredito que Porto Alegre pode ter um grande salto, né, a partir dessas combinações. O que eu ia dizer, nós fizemos aqui entrevistas com os candidatos, com todos. E a gente apertou todo mundo. Bom, o Gustavo Paim é testemunha. Não, nós apertamos. Agora ele está de boa aqui, porque já não é mais Eu estava de boa candidato. também no dia. Não, tranquilo. Não, a pessoa encara do jeito que quiser. Teve gente que ficou nervoso. O papel do gestor, quem se coloca num espaço, realmente ser cobrado. Sabatina é pergunta tem que difícil. Preparado, não isso tem aí. essa de pergunta fácil. Pergunta difícil. Não tem combinado, tem que estar preparado para responder. Só polêmica, não tem passação de pano. E a gente fez com todo mundo. Mas, de qualquer forma, uma das respostas, e daí eu posso fazer, porque na hora a gente não pode fazer análise de quem foi bem e quem foi mal. Eu digo muito claramente, quem eu gostei de ouvir aqui? Quem eu gostei de ouvir? Eu gostei de ouvir o Paim, não é porque ele está aqui, eu disse em off que quando terminou. Eu gostei de ouvir o Marquesão, acho que ele foi bem na sabatina. A Manuela, eu achei que foi muito bem na sabatina. Se vocês querem saber, eu acho que ela foi a melhor. Não estou dizendo em termos de conteúdo, estou falando em termos de retórica, ela se expõe muito bem. E o Melo, eu gostei também, mas eu acho que o Melo ele tem uma capacidade de articulação melhor do que de exposição de ideias. Isso me parece muito claro. Só que eu gostei de uma resposta que ele deu na segunda sabatina, que foi na sabatina dos candidatos a prefeito do segundo turno. Foi questionado sobre a questão política. E como eu sou um liberal político também, eu rejeito o discurso da antipolítica. Fortemente, aliás. Isso foi um dos fatos positivos desta eleição. O discurso antipolítico foi derrotado, graças a Deus. Discurso que rejeita a política. Uhum. E ele disse, e eu fiquei muito feliz com isso, ele disse assim, eu não vou descartar quadros políticos no meu secretariado. E faz muito bem. Que existe esse negócio, agora eu vou trazer para a área da saúde especialista na área da saúde. Eu vou trazer da segurança um especialista na área da segurança. O César Schirmer não era um especialista na área da segurança. Ele é um político. O secretário, ele é essencialmente um quadro político. Se ele tiver uma qualidade técnica para desempenhar aquela função, é um ativo a mais. Mas, essencialmente, ele tem que ter boa relação com o prefeito. Ele tem que saber gerir pessoas. Sensibilidade e capacidade de tomada de decisão. Então, se o César Schirmer entra, o César Schirmer, qualquer secretaria vai render bem, porque é um quadro político excelente. Pode ser secretário de saúde, pode ser secretário de segurança, pode ser secretário da pasta que for. E pode ficar no legislativo como líder de governo, pode ficar em qualquer área. Vai render bem, porque é um bom quadro político e que tem uma visão global da administração. Isso é fundamental. Então, uma das respostas que eu gostei, foi uma das melhores respostas, foi esta. Não desprezarei quadros políticos na minha administração. Isso é fundamental. Você fica nessa de ficar, eu sou o prefeito gestor. Para mim já deu desse negócio do prefeito gestor. O prefeito tem que ser um bom político. Com política você consegue tocar. Às vezes você é gestor e você não é político, você não consegue fazer nada. Você tem boas ideias, bom, as suas ideias vão pro lixo, meu filho. Né? E a gente está vendo lá em Minas Gerais com o Zema como é que as coisas estão indo. Não, mas, depois eu passo pro pai. E o político justamente é isso, né? O político é aquele que é eleito e representa o sentimento da sociedade naquele momento. É diferente do burocrata, né, do servidor de carreira. O servidor de carreira ele tem uma proteção da administração pública como um todo. Agora, a capacidade, a lógica da democracia de alternância de poder, de possibilitar colocar lá uma pessoa eleita pela população, é justamente porque a vontade da população muda conforme o tempo. Né? E o político é justamente esse, é aquele que tem a capacidade de ter sensibilidade da vontade da população e, obviamente, ele tem que ter liderança para fazer as mudanças que são necessárias. Então, descartar a liderança no ambiente da administração pública pela capacidade política está errado. O líder político, o gestor público, né, aquela pessoa que está no primeiro escalão, ela tem que ser política. Obviamente, se tiver a capacidade técnica, né, para agregar, melhor. Agora, a capacidade de compreender o
o pedido do prefeito, a capacidade de compreender a necessidade da população, a necessidade dos diversos setores econômicos. Né? E isso é fundamental. Se o gestor não tem essa capacidade, essa sensibilidade, ele não vai ser um bom gestor. Porque ele não vai conseguir nem fazer aquilo que a sociedade quer e muito menos transmitir isso para os seus comandados, para os seus servidores. Gustavo Paim, curiosamente, o prefeito Marquesan terminou o seu mandato em conflito com o governador, apesar de os dois serem do mesmo partido. Se bem que o Marquesan sempre teve relações conflituosas com colegas seus, né? Que o diga o Vambert, que o diga a Ia da Cruz. Então, com o Eduardo Leite também não foi uma coisa inédita. Ali no fim, houve um episódio, né, da bandeira vermelha na véspera da eleição, que ele reclamou, colocou a culpa no governador, enfim, basicamente colocou a culpa no governador. O Sebastião Melo potencialmente poderá ter relações melhores com uma pessoa de um outro partido do que o prefeito que é do mesmo partido do governador. E aí? Eu posso falar um pouco por mim, né, Macalossi? Eu nunca me meti em conflito e nunca briguei. Foi a única vez e não tenho nenhum orgulho disso. Mas, enfim, eu acho que aí entra o primeiro ponto, Macalossi, que é talvez o grande avanço que se tenha já de largada. Pode-se fazer uma premonição. E a gente sabe que na política premonições são perigosas, porque a gente tem 4 anos. Eu disse antes estertores, vou utilizar outra palavra que eu gosto muito em português, que se chama vaticínio. Dá para vaticinar aqui com toda tranquilidade que já tem um avanço, que é o perfil da liderança. Talvez o grande problema que a gente tem nesse mandato que está findando é a ausência de liderança. E a ausência de liderança porque existem formas de lideranças, eu sei disso. Mas tem algumas delas que, para mim, não significam liderança. Falta liderança. Então, aí já tem uma mudança significativa, Macalossi. Teve uma pergunta do João Derli no debate para o Marquesan. Eu entendo de luta, entendo de... Só que o que tu faz é brigar. E brigar com todo mundo. E isso, sinceramente, quando tu é chefe do Poder Executivo, tu tem uma responsabilidade, uma institucionalidade, uma representatividade que tu tem que compreender que o teu papel é muito maior que as tuas questões pessoais. É muito maior do que o teu umbigo. E aí eu acho que a gente já tem uma citar um exemplo histórico? Claro. O maior de todos, talvez, do século XX. Quem ler a biografia do Churchill vai descobrir que em plena Segunda Guerra Mundial, uma das principais preocupações dele era a composição de governo. Porque ele fazia um governo de coalizão, ele tinha que ter os trabalhistas, os liberais e os conservadores, todos no mesmo governo de guerra, né? Governo para guerra. E aí tu volta, Mas isso. Ele estava sob uma posição de fragilidade, ele foi muito bem articulador, né? Colocou Lord Halifax, colocou o Chamberlain, que eram inimigos dele dentro do gabinete. E conseguiu manter o governo. E aí tu entra, de novo. Na guerra, hein? 15, 16 secretarias em 4 anos, tu trocar 60 secretários e secretários adjuntos, essa instabilidade prejudica por mais a máquina. Que o secretário adjunto tenha saído, ou o secretário não tenha saído dizendo, eu briguei com o prefeito, ele saiu também porque talvez o clima não fosse o melhor. Vamos lá. Não precisa necessariamente brigar. Eu nasci e vivi 43 anos em Porto Alegre, um orgulho de ser vice-prefeito muito grande, Macalossi. E todas as pessoas que assumem um cargo desse, secretário adjunto, estão lá porque realmente têm a expectativa de fazer a diferença na cidade que vivem, das suas famílias, dos seus amigos, de realmente poder contribuir. Se a pessoa nesse âmbito sai, olha, pode ter certeza que não é pelo senso de responsabilidade, porque todos tinham, porque o ambiente não era o melhor possível. E aí tu acaba te desgostando por várias razões. Eu acho que, primeiro, esse é o grande avanço. Um perfil de liderança de alguém que hoje conhece o executivo e conhece o legislativo, que tem um histórico de diálogo, de bom senso e de construção. Isso, para mim, já é uma evolução muito grande ao longo do período. E aí tu entra na questão da relação com o governo do Estado e com o governo federal. Quando tu briga prefeito e governador, prefeito e presidente, quem perde não é o prefeito, quem perde não é o governador, quem perde não é o presidente, quem perde é o cidadão. Por exemplo, então, se tu brigar com o presidente da República, isso para mim é um avanço também no segundo turno. O prefeito, ele pode não morrer de simpatia. Agora, tu tem que entender que a gente precisa uma reforma do Pacto Federativo, mas que hoje Porto Alegre é dependente de repasses estaduais e federais. 1/3 da nossa receita é própria. O resto é repasse federal e estadual. Tu vai brigar com o presidente da República
Quem vai sentir não é o prefeito que vai fazer o seu proselitismo político. Quem vai sentir é o cidadão que não vai ter o recurso e não vai ter o serviço público. Então, isso eu vejo como um grande avanço. A relação, não tenho dúvida, do Melo com o governador, que vai mudar, ou, enfim, pode continuar, mas vai ter eleição em 2022. Com o presidente, que pode mudar, vai ter eleição em 2022. Independentemente de quem está e quem vai ser boa. Porque ele tem essa representação da institucionalidade, do papel, da importância, da liderança que o prefeito tem que ter. Acho que esse é um grande avanço que a gente vai ter ao longo do próximo mandato. Um exemplo importante que foi dado logo depois que o Melo foi eleito foi a sua ação imediata de buscar já um diálogo para resolver o problema do Cais Mauá, que é uma preocupação do Melo histórica. É atribuição do prefeito? Essencialmente, não. O problema do Cais Mauá é mais um problema do governo do estado do que da prefeitura. Mas o prefeito desempenha um papel simbólico importante na resolução do problema. O fato de ele se colocar à disposição para ajudar a construir uma solução para o problema já é um avanço extraordinário e vai ajudar a resolver mesmo. Mesmo que ele não protagonize, mas ajudando o governo do estado a resolver, já demonstra que tem vontade política. Né? Exato. Eu acompanhei a transição em 2016 entrando e a 2020 saindo. Acompanhei essas duas transições e para mim esse é um ponto muito grande. Quem dá o tom, quem dá a nota da transição é quem ganha a eleição. E eu repito, o que foi a beligerância daquela transição de 2016 desnecessária. E como foi mais tranquila em 2020. Então, é esse papel do líder na vitória, compreender e saber conduzir. Eu acho que essa vai ser a grande diferença ao longo dos 4 anos, Macalossi. É realmente essa compreensão do papel que tem um prefeito, que tem que ter uma relação boa com o governador, independentemente das questões pessoais, mas pensando no munícipe, que tem que ter uma boa relação com o presidente, independente das questões ideológicas e pessoais, mas tem que pensar no cidadão de Porto Alegre. E isso, essa história, e eu vi isso do Melo muito claramente. Ele falou com todas as letras, ele foi presidente da Câmara, vereador, vice-prefeito, deputado. Ele passou por muitas eleições que ele ganhou e muitas eleições que ele perdeu. E ele se elegeu agora e não quer passar pela administração, ele quer realmente fazer um governo que possa melhorar a vida das pessoas. E acho que esse é o principal ponto. Tem gente que, ganhei a eleição agora. Não. O que vai te julgar na tua vida não é tu ter ganho ou perdido a eleição. É o que tu vai fazer após ter ganho a eleição. O que tu vai entregar, o governo que tu vai fazer. E eu sinto nele esse desafio, essa vontade de fazer, de tornar Porto Alegre uma cidade melhor, de realmente gostar de Porto Alegre. E acho que esse é um papel fundamental do líder, mostrar que tu gosta da cidade. Que a cidade chega de, e a gente viveu isso, chega de gestor que fala mal da sua cidade. Chega de gestor que acaba desqualificando os valores que tu tem. Tu é o prefeito de Porto Alegre. Tu tem que realmente mostrar a importância que Porto Alegre tem, que os porto-alegrenses têm e o caminho de um líder que vai levar Porto Alegre para um degrau acima, para um lugar melhor. Acho que isso é fundamental. Porto Alegre precisa também desse banho de autoestima. Isso é fundamental na nossa cidade. Muito bem. Senhores, nós já estamos nos aproximando do final do programa. Eu gostaria de agradecer muito as participações de vocês aqui. Vou deixar as palavras finais. Mário Lima, obrigado, e já desejar ao Mário e ao Gustavo Paim um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Estarão aqui no programa muitas vezes em 2021, mas eu gostaria de agradecê-los aí pelas vezes em que estiveram aqui no nosso programa ao longo de 2020. Um ano difícil, mas que bom que estamos aí, e agradecê-los pelo trabalho realizado e também agradecê-los pela presteza de sempre se colocarem à disposição aqui do nosso programa. Mário, obrigado. Obrigado, Macalossi, pela oportunidade de fazer uma discussão tão importante para Porto Alegre, justamente com o nosso vice-prefeito, né, que vai passar o bastão para o Ricardo Gomes, né? Então, eu acredito que essa discussão é importante porque o momento que a cidade está passando é um momento de alteração da sua concepção de gestão pública, né? Eu acho que nós estamos passando por um momento muito importante para a cidade, né? Mesmo que em 2020 tenhamos
o fator pandemia, né? Acredito que pelo menos dessa nós estamos próximos da metade para o fim, pelo menos, né? E que nós teremos muitos desafios a partir de 2021. Né? Então, agradeço a oportunidade de fazer essa discussão, né? de alto nível, e ao mesmo tempo eu desejo então um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para ti e para o vice-prefeito. Obrigado. Bem. Obrigado, Mário. Paim, parabéns aí pelos 4 anos à frente da vice-prefeitura. Parabéns pela campanha. Obrigado por ter sempre se colocado à disposição enquanto gestor aqui do nosso programa. E desejo sucesso na carreira, seja ela privada, seja ela pública, se decidir continuar aí. Mas eu faço votos de que tu continue também na vida pública, porque eu acho que tu qualifica. E não é prestação de saco, é um fato. Acho que tu qualifica o debate público e eu acho que tu tem que permanecer também ali, não apenas na iniciativa privada. Obrigado. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Muito obrigado pelas gentis palavras, Macalossi, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer participar do teu programa, ainda mais com o Mário aqui, que demonstrou toda essa visão importante da economia, e a economia como algo sério, acima de ideologia, a economia como algo que realmente é fundamental para que a gente possa superar as dificuldades. Macalossi, acho que entra um pouco nisso que a gente estava falando sobre um final de ano. Talvez o que diferencia o ser humano de realmente, dentro da realidade que a gente vive, essa capacidade de aprender, de evoluir, de se transformar. Não estou dizendo que todos aprendam e todos evoluam, mas essa capacidade de aprender, de evoluir. Eu tenho feito nas minhas redes só para uma retrospectiva dos 4 anos, de tudo aquilo que de alguma maneira eu me orgulho muito de poder participar, ou poder contribuir, pensando na cidade, pensando nos cidadãos. Mas mais do que isso, agora pensando no ano de 2020, numa mensagem de final de ano ou natalina, porque evoluir, crescer numa situação fácil e favorável, mais tranquilo. Agora, realmente tu cresce e tu evolui na dificuldade. Então, o ano de 2020 ele é uma provação para todos nós. Ele é um ano muito difícil para todos nós. Na administração pública, nas nossas vidas privadas, na questão sanitária, é um ano em que todos nós precisamos de muita resiliência. E isso vai passar. E a gente está enfrentando isso com altivez, alguns com mais dificuldades, outros com menos, mas enquanto sociedade, com esperança, com solidariedade, nos tornando pessoas melhores. O ano de 2020 para todos nós vai ser um ano de muito aprendizado. E essa superação vai ser um ano de evolução, de resiliência, que vai tornar a sociedade como um todo, se nós soubermos aproveitar, uma sociedade melhor, de melhor convivência, de melhor compreensão das dificuldades, dos problemas e das diferenças que todos nós temos entre nós. Se nós soubermos fazer isso, conviver com a diferença, respeitar e compreender as dificuldades, eu acho que a gente pode transformar um ano muito difícil como o ano de 2020, como talvez um ano de um grande crescimento de toda a sociedade, e especialmente de Porto Alegre, e desejando ao prefeito, ao vice-prefeito, ao governo, a todos, que a gente possa, no final dos próximos 4 anos, ter uma Porto Alegre muito melhor para 1,5 milhão de porto-alegrenses. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer participar do programa. Obrigado, Paim, obrigado, Mário. E para você que está em casa nos acompanhando, amanhã, véspera de Natal, eu desejo a você que está em casa nos assistindo um feliz e abençoado Natal. Que Deus esteja com você e que você esteja com a sua família e que seja um momento de união, de amor, de carinho e de cuidado, né? Cuide daquele que você ama. Então, se preserve. A vacina está quase chegando e, como disse o Mário, esperamos estar caminhando para o fim da superação desse momento tão difícil. Que 2021 seja um ano melhor para todos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Voltamos na próxima semana. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento
Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Color.